Olá, querido, graça e paz, Pastor Ronaldo Costa. Estou aqui para mais uma videoaula do Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Hoje nós vamos falar sobre a abertura do 7 selo. Bom, no capítulo 5 você viu que foi entregue, havia um livro selado que ninguém era digno de abrir, até que surge Jesus, o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Ele foi achado digno de abrir o livro e desatar o selo. Esse livro foi entregue para Jesus e agora nós vamos ver o conteúdo deste livro, o que tinha dentro desse livro, o que cada conteúdo desse significa. Tá bem? Então, Apocalipse capítulo de número 6 diz assim: E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. Bom, o primeiro ser vivente anuncia o que está dentro do primeiro selo aberto. O que está sentado no cavalo branco é o que se chama a palavra de Deus, o Evangelho. Então não é o anticristo, não é o diabo, não é o demônio, não é o dragão, não. É o que se chama a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus. Amém? Então o cavalo branco vem anunciando o Evangelho de Jesus, que vem com um arco sem flechas. Espera aí as pessoas deduzem, é o anticristo porque está sem flecha. Está sem flechas porque ele já lançou as flechas contra o inimigo e o venceu. Ok? Por isso que o arco está sem flecha. Mas esse arco aqui, esse cavalo branco, alguns estudiosos vão dizer que é o anticristo, que é o diabo, mas nós temos aí uma forte base bíblica para ensinar vocês que este se trata do evangelho que estará sendo pregado, ok? Querido, tudo que acontece é com a permissão de Deus, é no controle de Deus. Então, não adianta atribuir tudo ao diabo, né? Dizer que o diabo é responsável por tudo, porque tudo que até o diabo faz, ele precisa da autorização e da permissão de Deus. Então, este evangelho aqui, este ser no cavalo branco, é o evangelho de Jesus. O capítulo 6, verso 3 e 4, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. Saiu outro cavalo vermelho, que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Bom, o cavalo vermelho é guerra é o que tira a paz da terra. Quando o evangelho é pregado no cavaleiro branco, sempre há guerra, sempre vai ter os contras, sempre vai ter perseguição, sempre vai ter muita luta. Então, como é o caso dos países comunistas, se você entrar num país comunista hoje, qualquer dos países comunistas querer falar a palavra de Deus, você vai provocar uma guerra sem igual, você vai trazer uma perseguição sobre você sem igual. Então, eles não deixam o evangelho ser pregado lá, porque toda vez que o evangelho é pregado, precedem as guerras. Por que guerras? Por que quando o evangelho é pregado há guerra? Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Por quê? Porque toda vez que o evangelho é pregado é uma verdade. A verdade mexe com a estrutura da mentira, e quando mexe com a estrutura da mentira, isso é batalha espiritual, né? Uma escatologia, mas quando o evangelho mexe com a estrutura de mentira, há guerra. Por quê? É Deus colocando as coisas em ordem, e a única forma de colocar as coisas em ordem é trazendo caos, é trazendo guerra sobre o mundo. Então, quando você prega o evangelho, você não pode esperar um elogio, um buquê de flores, mas o que podemos esperar em qualquer lugar do mundo, e principalmente nos países longe de Deus, é perseguição e morte. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. Olhei e eis um cavalo preto que estava sobre ele, tinha uma balança na sua mão. Ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Bom, se tem evangelho, tem guerra. Se tem guerra, tem fome. Então o cavalo preto aqui representado é a fome, porque sempre depois da guerra vem a fome. Não tem como ter uma guerra, não tem como você enfrentar uma guerra e não haver escassez, não haver fome. O cavalo preto, porque quando
é chamado de cavalo preto, porque quando a fome vem, a pessoa a pessoa que morre de fome, ela tem a pele escurecida, ela fica preta de fome, ela vai escurecendo a sua pele, tá bem? Isso daí é só uma colocação, não tem a ver com interpretação bíblica, mas é uma colocação chamado de cavalo preto aqui por causa da situação que a fome leva ao indivíduo que morre deste mal, que é a fome. Então, onde tem evangelho tem guerra, onde tem guerra tem fome, onde tem fome tem o quarto animal, tem o quarto selo. Ouvi a voz do quarto animal, que é o quarto selo, que dizia: vem e vê. E eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então, o quarto animal é por causa da morte, né? Onde tem guerra, tem fome, tem morte, e a morte vem desta maneira, com pestes, com fome, com espada, com feras. Este é o quarto animal que abre e traz o caos, começa a trazer o caos sobre o mundo. Bom, observe que já foram abertos 4 selos, ok? Foram abertos 4 selos e os selos têm um propósito, né? De redimir a terra, redimir o homem. Então, até aqui a terra está sendo tratada, o homem está sendo tratado através da fome, através da guerra, através da fome, através da morte, ok? Agora, no Apocalipse, Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8, o quarto ser vivente anuncia o que está dentro do quarto selo, né? O cavalo verde amarelado, que é a morte, pois depois da fome sempre vem a morte. Aí o capítulo 6, do versículo 9 a 11, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dado que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então veja que aqui debaixo do altar está almas clamando, pessoas que morreram durante a grande tribulação, pessoas que aqui já está o período da grande tribulação, são pessoas que foram mortas, né, e estão debaixo do altar clamando por justiça, clamando para que Deus vingue. Agora observe que até o quarto selo foram vozes de animal. A partir do quinto selo, os últimos 3 selos não é ser vivente, não é animal, que anuncia o juízo, mas João olhou e viu diretamente o que aconteceria a partir do quinto selo. Então, embaixo do altar, no paraíso, estão os mártires, os mortos na terra, que não amaram a sua vida até a morte, mas viveram e por amor ao evangelho se permitiram ser mortos. Então, lá debaixo do altar que nós vemos, estão os mártires esperando a vingança do seu sangue, esperando que Deus vingue aqueles que o perseguiram e os mataram. Eles foram totalmente queimados por amor ao Evangelho e por amor à palavra de Deus. E mesmo depois de mortos, estão orando e clamando que Jesus vingue o sangue deles. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante, querido. Perdoar os inimigos é no tempo da graça. Perdoar os inimigos é nesse tempo. Nós temos que amar os nossos inimigos, perdoar, liberar perdão. É isso que nós temos aprendido. Porém, na eternidade, nós vamos desejar a vingança dos nossos inimigos. Nós vamos pedir que os nossos inimigos sejam punidos, sejam repreendidos, cobrados, porque este é o propósito de Deus, que os nossos inimigos sejam vingados por aquilo que eles fizeram por nós. Nessa vida nós temos que amar, mas na eternidade nós vamos ver a vingança dos nossos inimigos, daqueles que nos perseguiram. Então, o amor aos inimigos é válido somente na terra. Olha o sexto selo. Abriu-se o quinto selo, viu as almas clamavam por vingança. Agora o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, um terremoto sem precedente.
O sol se torna negro como o saco de silício, a lua se torna como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, um grande caos, um terremoto que matou muita gente, vai matar muitas pessoas, um caos total. Tudo isso, esse terremoto, qual é o propósito desse terremoto? Segundo os estudiosos, é uma mudança geofísica da Terra, né? Uma transformação geofísica, geográfica da Terra, necessária para que a Terra possa voltar ao estado original que ela foi criada. Então vai haver esse grande terremoto, esse tremor, a lua se tornou como sangue, tantas coisas vão acontecer aí. O céu retira-se como um livro que se enrola, os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Olha só, o céu retirou-se como num livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, ou seja, está tudo voltando para o estado original. Então tem muitos morros, muitas montanhas que nesse terremoto aqui vai ser dissipada, vai desaparecer da terra, e com essas montanhas, tudo que está sobre ela, casas, favelas, tudo que está sobre ela vai ser removido da terra para que a terra volte ao estado original. Os reis da terra, os grandes, os ricos e os tribunos poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então veja que tamanho é o terremoto, tamanha vai ser o caos que vai ser instalado aqui na abertura do sexto selo, que vai abalar todas as estruturas do planeta Terra, não é de um local específico, do planeta Terra todo vai ser abalado por todos esses fenômenos da natureza, permitido por Deus na abertura do sexto selo, que é para a Terra voltar ao estado original. Lembre-se que hoje nós temos aí 6 continentes, hoje nós temos muitos mares dividindo a terra, hoje nós temos 80% da terra é composto de água do mar, e tudo isso, querido, vai ser mexido, tudo isso vai ser alterado, essa geografia do mundo que nós conhecemos hoje vai ser totalmente alterada. Eu não posso dar para você uma precisão de como será novamente, porque para mim de falar como será, eu deveria conhecer como era antes do pecado, né, entrar no mundo. Antes daquele dilúvio de Gênesis 1, 2, eu deveria conhecer como é que a terra era, como que a terra foi criada. A Bíblia diz que ela foi criada, segundo Isaías 11, foi criada perfeita. Não era uma terra sem forma e vazia, mas lá com a queda de Lúcifer, né, com a rebelião de Lúcifer, a terra foi totalmente deformada e hoje a terra está como nós conhecemos hoje, ok? Então esse é o sexto selo. Bom, os mártires foram mortos, né? Esses mártires aí que clamavam debaixo do altar foram mortos pela grande Babilônia. Existem 2 Babilônias, a política e a religiosa, tá ok? A religiosa é aquela que domina a religião. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Quando a gente está preso de uma denominação que é uma verdadeira Babilônia, que Babilônia é o que escraviza os homens, é o que domina os homens, é que é engessar os filhos de Deus, quer controlar os filhos de Deus, e o ser humano não foi feito para ser controlado, para ser engessado. Então essas são as Babilônias, amém? Bom, no momento da abertura do 7º selo, aí é no capítulo 8 já, o céu faz o silêncio descrito por João como sendo de 30 minutos, houve silêncio por 30 minutos. É importante nós encerrarmos dizendo para você que dentro do 7º selo, depois nós vamos falar mais dele lá quando chegarmos no capítulo 8, estão as 7 trombetas, ok? Então, quando abre os 7º selos, começam a soar as 7 trombetas, que são juízos de Deus, e dentro da 7ª trombeta abre-se as 7 taças, nós também vamos falar das 7 taças. Então os crentes podem sofrer o juízo, mas ele não vai sofrer a ira de Deus, porque quando Jesus morreu, nos libertou da ira. Então você vai passar a igreja passará pelo juízo das 7 selos, passará pelo juízo das 7 trombetas, mas não passará pela ira das 7 taças. Nós vamos aprender isso ao longo do Apocalipse, tá bem? Então se você deseja esse curso, querido, faça um comentário aí, se inscreva no nosso canal,
peça para nós estaremos enviando para você o curso completo do Apocalipse. Deus te abençoe, fique com Deus, a paz do Senhor.